Olá, meninos e meninas, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós falaremos sobre o neoplatonismo. É isso mesmo, sobre o neoplatonismo. Você sabe o que é isso? É claro que não, mas vocês irão saber na aula de hoje. Vem comigo! Pois é, já estamos de volta aqui para mais uma aula nossa de filosofia e na aula de hoje nós falaremos sobre o neoplatonismo. Estamos falando sobre o pensamento greco-romano, esse pensamento que vai do século I antes de Cristo a ser ao século V depois de Cristo ou da nossa era. Como já ministrado em aulas anteriores, o pensamento greco-romano compreende a segunda fase da filosofia helenística. Repita comigo, filosofia helenística. É isso aí. O pensamento greco-romano corresponde, então, à segunda fase da filosofia helenística e aborda, mais precisamente, os filósofos chamados latinos. Repita comigo, filósofos latinos. Para com esse negócio de repetir. Vamos lá. Ih, rapaz. Pois bem, os filósofos latinos que nós estamos estudando. Falamos de Sêneca, falamos de Cícero, falamos de Plutarco e agora estamos falando de Plotino. Plotino, que na realidade é considerado o fundador do neoplatonismo, porém, o fundador oficial foi o professor de Plotino chamado Amônio Sacas, que nós estudamos, começamos a falar sobre ele, ou melhor, falamos sobre ele na última aula. Então, o fundador, aquele considerado fundador, foi o Amônio Sacas e o Plotino é considerado o sistematizador do neoplatonismo. Porém, Amônio Sacas não escreveu nenhuma obra, foi uma espécie de Sócrates. Sócrates nada escreveu, porém Platão ajudou a divulgar a ideologia ou a filosofia socrática. Da mesma forma, Amônio Sacas, que foi professor de Plotino, nada escreveu, apenas disse, falou, fez vários discursos, mas nada escreveu. Porém, Plotino, ele divulgou muito da obra do seu professor Amônio Sacas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, o neoplatonismo, ele surge com Amônio Sacas, porém ele é sistematizado pelo filósofo Plotino. Anota aí, Plotino, que nós iniciamos, demos um pontapé inicial acerca desse filósofo. Ok, então vamos começar falando do neoplatonismo de Amônio Sacas e também de Plotino. Bem, o neoplatonismo foi concebido como termo no século XIX por historiadores, século XIX da nossa era. Na época de Plotino, na época do Amônio Sacas, depois veio Porfírio, que foi discípulo de Plotino, eles eram chamados de platônicos, aqueles que interpretavam o pensamento de Platão, porém na interpretação do pensamento de Platão faziam acréscimos. Então, historiadores no século XIX, muito tempo depois de Amônio Sacas, de Plotino, de Porfírio, entenderam que esse pensamento não era um pensamento essencialmente platônico, mas dentro desse pensamento platônico havia uma nova forma de pensar, por isso neo de novo. Vou colocar aqui, novo, tá aqui. Beleza? E platonismo de Platão, neoplatonismo, ok? Então foi um termo definido no século XIX. É mesmo, é? Voltamos então ao neoplatonismo da época de Plotino, de Amônio Sacas e por aí em diante. Então, corrente filosófica dos séculos 3 e 4 da nossa era, que se desenvolveu na extensão do Império Romano e teve como seu principal centro a cidade de Alexandria, no Egito. Então,
O platonismo foi uma corrente filosófica dos séculos 3 e 4 da nossa era. Na realidade, 3, 4 e 5, porque o pensamento greco-romano ele vai até o século 5. Então, na realidade, ele começou a dar o pontapé inicial no século 3 e século 4 e foi até o século 5, um pouquinho aí do século 6. Ele findou-se no século 6, juntamente com a escola de Atenas, que o imperador da época, chamado Justiniano, ele findou com essa escola chamada Escola de Atenas, que tinha um pouco de Platão e tinha um pouco também do neoplatonismo. Então, o neoplatonismo teve como centro principal, teve seu principal centro a cidade de Alexandria, no Egito, porque foi lá que Plotino estudou com Amônio Sacas. Plotino nasceu na cidade de Licópolis, no Egito, eu falei isso na última aula. Ele foi para a cidade de Alexandria e lá ele ficou estudando com Amônio Sacas durante 11 anos. Então, o neoplatonismo tem a sua origem na cidade de Alexandria, que teve uma das maiores bibliotecas do mundo. Para sua informação, anota aí. O neoplatonismo foi uma corrente influenciada pelas ideias de Platão. Platão que viveu entre o século 5 e século 4 antes de Cristo, lá na Grécia, ok? Então, o neoplatonismo, como eu falei, foi uma corrente influenciada pela filosofia de Platão, porém influenciada, mas reinterpretada. Aconteceram, aliás, algumas ideias de Platão foram colocadas na mesa, né, dentro do discurso dos neoplatonistas, porém com uma nova roupagem, uma nova ideia acerca daquilo que Platão, uma ideia em cima daquilo que Platão falou, observou, analisou e, claro, difundiu. Pode ser? Outra coisa que eu já falei aqui, que o termo neoplatonismo é de utilização moderna, como eu falei, é um termo criado e concebido por historiadores no século XIX. Então, se alguém perguntar lá na frente quando foi concebido o termo neoplatonismo foi concebido por historiadores no século XIX. E aí, como eu falei também, o primeiro filósofo neoplatônico foi Amônio Sacas, porém o grande nome da escola foi Plotino. É isso aí. Amônio Sacas foi o fundador, não escreveu nada, por isso, nesse ponto aí, ele não é levado tanto em consideração. E Plotino foi o sistematizador. Plotino, em cima das ideias do seu professor, sistematizou, então, o neoplatonismo. Então, muitos consideram Plotino o fundador do neoplatonismo. Anota aí porque isso é importante. Então, uma das principais características do neoplatonismo, foi o monismo. Professor Samuel, monismo? O que vem a ser o monismo? O monismo prega, eu falei na nossa primeira aula que muitas palavras seriam novas e a filosofia tem muitos termos e palavras novas que não parecem, mas faz parte do nosso cotidiano. Talvez você não conheça o termo técnico, então na filosofia você acaba aprendendo o termo técnico e que isso foi pensado lá atrás. É isso mesmo. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Então nós temos uma das principais características do neoplatonismo foi o monismo. O monismo é aquele tipo de ideia que prega que há um princípio originador de todas as espécies do ser em sua multiplicidade, ou seja, tudo que existe, a multiplicidade de tudo que existe teve uma substância originadora, um agente criador, um princípio originador. Dentro do cristianismo, por exemplo, é Deus. Quando a gente fala de um princípio originador, isso foi estudado, por exemplo, nos primeiros filósofos. Nós estudamos lá nos pré-socráticos, Tales. Qual é o agente criador, o agente originador para Tales de Mileto?
Para Tales de Mileto era a água, para Anaxímenes era o agente originador, era o ar, para Heráclito era o fogo, para Empédocles era o fogo, o ar, a água e a terra. Notou? Por exemplo, para Platão era o demiurgo. Vou colocar aqui, Platão, demiurgo. Para Aristóteles era o primeiro motor imóvel. Para Aristóteles, está aqui, primeiro motor imóvel. E aí nós chegamos quando nós chegamos no neoplatonismo, o neoplatonismo também tem esse monismo. Então, existe um agente originador de todas as coisas. Então, qual é esse agente? Que agente é esse? Qual é o termo que o neoplatonismo usou para definir esse agente criador? Platão, demiurgo, Aristóteles, o primeiro motor imóvel. No cristianismo, nós temos Deus. Deus no princípio criou Deus, os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, está no texto sagrado dos cristãos, chamada Bíblia Sagrada. Mas e para o neoplatonismo? Tá vendo como é que a filosofia ela associa as coisas do dia a dia? Então, mas e para o neoplatonismo? Para o neoplatonismo, tudo que existe procede ou deriva-se do uno. Eu falei na última aula, uno. Qual é o agente criador? O agente originador, que deu pontapé inicial nessa coisa toda aqui, nessa parada toda aqui. Uno. Pois é, o uno. Único Deus, princípio original. O único Deus, na realidade, para o neoplatonismo, era o uno. Depois, com outro filósofo, Agostinho de Hipona, foi-se cunhado Deus. Aliás, dentro do contexto judaico-cristão, do judaico, aliás, e judaico-cristão, já era Deus. Mas dentro da linha intelectual, da linha de pensamentos, Agostinho de Hipona foi o bispo de Hipona, mas ele também foi um filósofo e considerado também filósofo cristão. Ele é chamado também de Santo Agostinho. Então, ele interpretou, dentro da sua linha de pensamento, Deus. Então, para o neoplatonismo, tudo procede ou vem do uno. Se para Tales lá atrás vem da água, se para Platão vem do demiurgo, para o neoplatonista vem do uno. O agente originador de todas as coisas, a substância primeira, o causador de tudo que existe. Então, uma outra coisa que o neoplatonismo também prega é que para o neoplatonista não existe o mal. Pois é, não existe o mal, existe apenas o supremo bem ou bem. Na realidade, o mal seria a ausência do bem. Não tem aquela situação de que as trevas, a escuridão é a ausência da luz? Pois é, essa ideia aí de que o mal não existe e que existe apenas o bem vem do neoplatonismo. Na realidade, o mal seria a ausência do bem. Então, o mal não tem a sua existência em si. É apenas a ausência do bem dentro da humanidade. Uma outra coisa propagada também pelo neoplatonismo, que faz parte até das ideias pensadas hoje, é o que eu estou falando. Muito do que é pensado na história da humanidade vem de correntes filosóficas. Alguém já pensou isso muito antes. Então nós temos aqui, para o neoplatonista, nunca chegaremos à verdade absoluta. Parece até com ceticismo. Lembra o ceticismo que nós não conseguimos alcançar a verdade absoluta? Então... Você tá falando sério? Então, para o neoplatonista, nunca chegaremos à verdade absoluta contida em Deus, ou no uno, ok? Mas podemos nos aproximar através da espiritualidade e da meditação. Pois é, então para o neoplatonista, jamais chegaremos à verdade absoluta contida em Deus. É impossível alcançar essa verdade de forma absoluta. Porém, podemos nos aproximar, ou seja, chegar perto nesta vida através da meditação e da espiritualidade. Se para Platão, isso é interessante, o neoplatonismo ele é novo
Entre outras coisas, por causa disso, porque se para Platão você pode alcançar o mundo superior ou o mundo das ideias, o mundo inteligível, através daquilo que nós vamos chamar de reminiscência da alma. A reminiscência da alma é você, através da filosofia ou através da dialética filosófica, você ser levado ao mundo anterior, ao mundo de onde você foi gerado, ao mundo de onde você veio. E que mundo é esse que para Platão que você veio? É o mundo das ideias, é o mundo inteligível. Então a reminiscência da alma é você ser levado ao mundo primeiro, ao mundo em que você foi originado, ao mundo inteligível, ao mundo das ideias. Então, existe uma forma de você alcançar este mundo aí, para Platão, existia uma forma de você alcançar este mundo aí, ainda aqui sendo levado pela dialética, claro, influenciado por um filósofo. Mas para o neoplatonista, não tem como. Você não alcança esse mundo do uno, o mundo inteligível, o mundo superior, o mundo das ideias. Você apenas pode se aproximar dele através da meditação e através da espiritualidade. Curtiu a nossa aula? Então faz o seguinte, se gostou, se curtiu, claro, dá um like aí, aquele like legal na nossa aula. Se inscreva no nosso canal, e também ative o sininho para receber as notificações assim que uma nova aula for postada. Pois bem, para finalizar a nossa aula, eu deixo essa frase aqui do filósofo Plotino, que diz que ensinar é indicar o caminho, mas na viagem cada um vai ver o que quiser ver. Ensinar, indicar o caminho, mas na viagem é problema seu ou meu vermos o que nós quisermos ver. O conhecimento está ali, mas a questão de entender o conhecimento e aplicar esse conhecimento depende de mim e de você. Sejamos agentes do conhecimento, ok? Bem, finalizamos a nossa aula por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam, lembre-se sempre, filosofia na veia. Até a próxima!